pelo menos do modo como eu leio Schiller, falando sobre beleza e moralidade, ele está articulando um pensamento sobre estética e política. E hoje, por exemplo, a gente vive num país que o setor cultural é bastante ameaçado. E existe uma dimensão educadora da estética na obra do Schiller, que eu acho que é muito negligenciada, e mesmo dentro da própria filosofia é um autor menos estudado. Bom, então eu preparei um roteiro para conduzir a minha fala da forma mais clara possível, porque é um assunto um pouco complexo, esse da estética alemã, mas eu também estou à disposição para qualquer dúvidas que restarem. Eu vou começar com uma citação do texto A Educação Estética do Homem, né, que a gente estava até falando antes, que o Rancière cita. Ele diz: mostrarei que para resolver na experiência o problema político é necessário caminhar através do estético, pois é pela beleza que se vai à liberdade. Friedrich Schiller foi, em suas próprias palavras, um ser híbrido. Após conquistar renome como poeta e dramaturgo por suas peças, como aquelas do movimento pré-romântico Ímpeto e Tempestade, Schiller se dedicou à filosofia por muitos anos. Em sua fase final, retornaria ao teatro para escrever as suas mais aclamadas peças, entre elas Maria Stuart, A Donzela de Orleans e A Noiva de Messina. Se Platão expulsou os poetas de sua república, alegando que os artistas enganam, Schiller transgrediu não só os muros da república, mas também do próprio pensamento. Ele é um poeta-filósofo. O que para Platão seria um disparate, a possibilidade de um indivíduo ser poeta e também filósofo, se tornaria cada vez mais comum na modernidade, após séculos de divórcio entre arte e filosofia. No começo da década de 1790, quando estava severamente doente de uma pneumonia e com escassas condições financeiras, apesar de seu renome, Schiller recebeu a oportunidade de lecionar na Universidade de Iena, por uma intermediação do Goethe. Olá. Olá, tudo bem? Estou apresentando Beleza e Moralidade em Friedrich Schiller, um filósofo e poeta alemão do século XVIII. Então, depois desses vários anos de se consagrando como poeta, ele estava passando por muita pobreza, assim, né? Não é só no Brasil que os artistas vivem com dificuldades financeiras. Um dos maiores poetas alemães do século XVIII não tinha dinheiro para comer e sustentar a família. Aí, por uma intermediação do Goethe, que é um dos maiores poetas também da época, ele teve a oportunidade de dar aula na Universidade de Iena. E aí ele foi ensinar estética. E aí ele teve contato com a obra do Kant. Aí, incumbido de lecionar estética, ele conhece essa crítica do juízo de Kant, e essa obra marca muito Schiller, de modo que ele se propõe a pensar uma doutrina da beleza a partir da teoria kantiana, criticando a teoria kantiana. Kant afirma que o juízo da beleza é subjetivo, né, que varia de pessoa para pessoa e que não tem como a gente afirmar um conceito objetivo para o belo. É uma impossibilidade. O juízo estético para o Kant é reflexionante, não determinante. O que ele quer dizer com isso? A gente parte do próprio objeto, né? Por exemplo, tem um quadro de arte aqui, esse quadro ele não tem um conceito, digamos assim, ou um pássaro, ou uma flor. Eu tenho que partir desse objeto para emitir um juízo estético, né? Ao passo que no conhecimento, no juízo epistemológico, a gente diz... Sócrates é ser humano, sabe? Tem um conceito de ser humano, a gente aplica Sócrates. Então, na arte e na beleza natural, para o Kant isso é impossível. Mas para o Schiller, ele vai questionar isso, né? E aí, em uma correspondência com um amigo, Kerner, que ele defende uma opinião diferente. A correspondência se chama Calias ou sobre a beleza, onde ele tenta estabelecer um conceito objetivo para a beleza. Ele vai dizer, beleza é liberdade no fenômeno. O que ele quer dizer com isso? Nesse contexto do idealismo alemão, liberdade só pertence aos seres como nós que possuem razão. Então, por exemplo, uma árvore não é livre, uma garrafa não é livre, uma mesa não é livre, um pássaro não é livre. Só o ser humano é livre. E, no entanto, quando a gente vê um pássaro voando, ele aparece como livre. E aí ele diz que é a força viva, a vontade do pássaro que subjuga a gravidade, que subjuga a necessidade.
Então é como se a gente emprestasse a nossa liberdade ao objeto que a gente chama de belo. É uma viagem, né? Mas é muito interessante. Então é quando um fenômeno ou objeto do mundo sensível e, portanto, não livre, subjugado pela necessidade, aparece como livre, autônomo, imponente. Como, por exemplo, um pássaro a voar ou cavalgar de um cavalo. O cavalo é pesado, é um animal que ele segue os instintos, então ele não é livre. Mas quando ele cavalga, tem uma coisa tão delicada, tão bela, que ele aparece para nós como livre. Essa ideia também está expressa de modo mais poético no ensaio sobre graça e dignidade do Schiller, quando ele se refere à beleza como uma cidadã de dois mundos. Ele diz: a beleza deve, pois, ser vista como cidadã de dois mundos, pertencendo ao primeiro por nascimento e ao segundo por adoção. Ela recebe sua existência na natureza sensível e obtém seu direito de cidadania no mundo da razão. Para Schiller, tanto a beleza quanto o ser humano são cidadãos de dois mundos. Têm natureza mista. São um equilíbrio entre liberdade e necessidade, razão e sentimento. E o próprio Schiller, enquanto poeta e filósofo, é um ser híbrido. Também foi, por excelência, um cidadão de dois mundos. Eu enxergo aqui uma possível influência de Schiller na estética de Hegel e na filosofia da arte de Schelling. Hegel chamará a beleza de interpenetração da matéria pelo princípio espiritual e Schelling de infinito do finito. Ora, ambas essas ideias ecoam visivelmente a noção de liberdade na aparência, que Schiller traz alguns anos antes. E o próprio Hegel comenta nos seus cursos de estética: devemos a Schiller o grande mérito de ter rompido com a subjetividade e a abstração kantianas do pensamento e de ter ousado ultrapassá-las, concebendo a unidade e a reconciliação com o verdadeiro, e de efetivá-las artisticamente. Pois Schiller, em suas observações estéticas, não ficou preso apenas à arte e ao interesse dela, indiferente à relação com a filosofia autêntica, mas comparou seu interesse pelo belo artístico com princípios filosóficos e somente assim, partindo desses princípios e com eles, penetrou na profunda natureza e no conceito do belo. Mas então essa liberdade é uma liberdade emprestada, porque a liberdade só pertence à razão, ao suprassensível. Então somos nós que emprestamos a liberdade aos fenômenos que ajuizamos belos. Essa correspondência de Schiller e Körner é contemporâneo ao desdobramento da Revolução Francesa. De modo que nas próprias cartas, Schiller manifesta seu repúdio aos eventos da Revolução Francesa. Em seguida, inicia uma correspondência com o príncipe de Augustenburg, que é o outro mecenas do Schiller, outro que dá uma mesada para ele continuar sobrevivendo, porque ele era um poeta famoso e, enfim, valorizava-se a cultura, mas ele não tinha condições de se sustentar. E essa correspondência vai servir de base para essa sua mais proeminente obra na filosofia, que é a Educação Estética do Homem, ou da Humanidade. É uma série de cartas nas quais Schiller parte da sua investigação da estética, que vem desse terreno que eu apresentei, kantiano, e ele entra no terreno da política. Ele vai pensar esse contexto de mudança de paradigma da humanidade com a Revolução Francesa a partir da estética. Como eu disse no começo, né? É através da beleza que se vai à liberdade. Então, o que ele faz nessa obra? Ele aponta para a arte como um caminho de aprimoramento do ser humano em direção à moralidade. Não é que a arte deva servir à moralidade, a estética à ética, mas que na visão do poeta e filósofo, tanto a ética quanto a estética são as duas faces da liberdade humana. E isso vai fazer ele discordar do Kant, que vai falar de dever, que vai falar do ser humano como se fosse um autônomo. Você deve agir bem, você deve agir como se a sua ação fosse se tornar uma norma universal. Desconsidera o lado sensível, e é isso que ele vai criticar na tradição filosófica. A gente está desconsiderando que nós somos também animais instintivos, com sentimentos. Nós não somos só razão, como que é o iluminismo, como que é a Revolução Francesa. É no estado estético que a mente humana fica livre de coações, seja para o conhecimento, que ele chama de impulso formal, ou para a moral. No conhecimento, por exemplo, a mente humana precisa deixar o mundo sensível. Na contemplação estética não, porque a gente está em jogo com a obra, com o mundo sensível, com a flor, ou com o filme, ou com o quadro. Essa liberdade de determinações da mente proporciona o que Schiller chama de jogo, esse empréstimo da própria liberdade ao objeto que não é livre, na representação da sua forma.
Está ficando mais ou menos claro? Há uma citação: na satisfação que experimentamos com a beleza, não se pode distinguir uma sucessão de atividade e passividade, e a reflexão imbrica-se tão perfeitamente no sentimento que acreditamos sentir imediatamente a forma. A beleza, portanto, é objeto para nós, porque a reflexão é condição sob a qual temos uma sensação dela, mas é ao mesmo tempo estado do nosso sujeito, pois sentimento é a condição sob a qual temos uma representação dela. Com o agradável, com o bem, com a perfeição, o homem é apenas sério. Com a beleza, no entanto, ele joga. Bonito isso, né? É interessante ver um filósofo que também é um poeta, como que ele vai escrever. Se você pegar um livro do Kant falando sobre o mesmo assunto, você vai ver que não tem essa leveza, sabe? Essa fluidez poética do texto, é uma coisa totalmente lógica. Se a natureza é a primeira criadora do ser humano, a beleza é a segunda, porque a beleza lhe devolve a capacidade de determinação da mente no estado estético. Então, o Rancière até vai falar bastante disso no Tempos Modernos, que esse estado estético que o Schiller fala é quando a gente fica livre, a gente não está nem indo para o conhecimento nem para a moral, a gente está desinteressadamente jogando com o fenômeno. E para o Schiller, expor o ser humano a esse tipo de condicionamento estético fortalece a possibilidade dele autenticamente ir para a moralidade. É a viagem que o Schiller faz, assim. Então, o estado estético é o mais fértil para o conhecimento e para a moralidade, por ser um estado de indeterminação da mente. Ao passo que os outros lhe dão uma aptidão particular, o estético conduz a mente ao ilimitado. Ele vai dizer: a passagem do estado passivo da sensibilidade para o ativo do pensamento e do querer dá-se, portanto, somente pelo estado intermediário de liberdade estética. E, embora esse estado em si mesmo nada decida quanto a nossos conhecimentos e intenções, deixando inteiramente problemático nosso valor intelectual e moral, ele é, ainda assim, a condição necessária sem a qual não chegaremos nem a um conhecimento, nem a uma intenção moral. Numa palavra, não existe maneira de fazer racional o homem sensível sem torná-lo antes estético. Então, o estético é um meio do caminho, do primitivo, do instintivo até o racional. Vale observar que, antes de ser filosófica, a Grécia foi mitológica. A Grécia começou, fez esse caminho estético. Antes do conhecimento veio a estética, antes da racionalidade veio a sensibilidade. E para Schiller, as pessoas deveriam ser expostas à arte e à cultura desde muito novas, para que mais cedo elas possam alcançar a moralidade, conforme escreve o autor. É das tarefas mais importantes da cultura, pois, submeter o homem à forma ainda em sua vida meramente física e torná-lo estético até onde possa alcançar o reino da beleza, pois o estado moral pode nascer apenas do estético e nunca do físico. Então, se ele tentar pular do primitivo para o moral, não dá certo. E na interpretação dele, é por isso que Kant, com sua lei moral, não funciona. E é por isso que a Revolução Francesa não funciona. Vira barbárie, vira guilhotina, porque tenta ir do instintivo para a liberdade, para a igualdade, de uma forma forçada, rígida, brusca, sem considerar a multiplicidade dos sentimentos humanos, sem considerar a nossa realidade estética. Vocês podem estar se perguntando como exatamente esse passo do estético ao moral se dá, de acordo com a filosofia do Schiller. Para o pensador, este passo já existe em potência quando o sujeito adquire a liberdade estética. Mas, então, quando ele começa a ser exposto à arte e aos fenômenos estéticos, o ser humano, ele já tem em potência a moralidade, a capacidade para a moralidade, na visão do Schiller. É uma das dificuldades dos comentadores do Schiller de hoje em dia. Como é que ele faz isso? Como é que se vai da arte para a moral assim? É basicamente a resposta que ele dá. Já existe impotência à moralidade quando você passa a ser estético. Mais intrigante, ele vai dizer, é saber como ele passa do físico, do bruto, do instintivo para o estético. A esse respeito, Schiller escreve: não se pode mais perguntar como ele passa da beleza à verdade, pois esta já está em potência na primeira, mas sim como ele abre caminho de uma realidade comum a uma realidade estética.
dos meros sentimentos vitais a sentimentos de beleza. O problema que Schiller enxerga na Revolução Francesa é o mesmo que ele enxerga na filosofia de Kant, no Iluminismo, na Aufklärung, o sufocamento da sensibilidade em prol da racionalidade. Para Schiller, o ser humano é misto, tanto racional quanto sensível. A razão prática kantiana trata o humano quase como uma máquina, sem sentimentos, de modo generalizante, por exemplo, no seu mais famoso imperativo categórico. Haja de tal modo como se a sua ação fosse ser considerada uma norma universal. Para Kant, o agir bem tem que ser uma lei, tem que ser uma obrigatoriedade, um dever. No caso da Revolução Francesa, o sufocamento dos sentimentos foi tão radical que culminou em uma barbárie generalizada. É digno de nota que na mesma época em que Kant tinha publicado sua Crítica da Razão Prática, onde ele fala do imperativo categórico, um livro sobre o agir bem tratado como um dever, milhares de pessoas foram mortas na guilhotina. Isso para mim é muito sintomático. Tem ali um alemão escrevendo sobre como agir bem, num livro de 300 páginas, e ali do lado tem milhares de pessoas sendo executadas sistematicamente. Tem alguma coisa errada, né, nesse contexto iluminista. No caso de Kant, leis e imperativos estéreis, com vestimenta escolástica. É um texto rígido, é um texto duro. Tratavam seus leitores apenas como entidades racionais capazes de seguir deveres. E Schiller vai dizer: quando, portanto, a razão transporta para a sociedade física sua unidade moral, ela não deve ferir a multiplicidade da natureza. Quando a natureza procura afirmar sua multiplicidade no edifício moral da sociedade, isso não deve acarretar ruptura alguma à unidade moral. A força vitoriosa repousa a igual distância da uniformidade e da confusão. É preciso, portanto, encontrar totalidade de caráter no povo, caso este deva ser capaz e digno de trocar o estado da privação pelo estado da liberdade. A formação da sensibilidade para o Schiller era a necessidade mais premente de sua época. Ele vai dizer, na última citação que eu trago: toda melhoria política deve partir do enobrecimento do caráter. Mas como o caráter pode enobrecer-se sob a influência de uma constituição bárbara? Para esse fim, seria preciso encontrar um instrumento que o Estado não fornece e abrir fontes que se conservam limpas e puras, apesar de toda a corrupção política. Cheguei ao ponto ao que se dirigiam todas as minhas considerações precedentes. Este instrumento são as belas artes. Estas fontes nascem em seus modelos imortais. Schiller articula, assim, com os termos beleza e liberdade, uma reflexão sobre estética e política, na minha leitura. O artista e pensador defende que é preciso passar pelo enobrecimento dos sentimentos por via das artes, de uma educação estética, título de sua principal obra na filosofia, para que seja possível ao humano alcançar autenticamente os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que seu tempo e nós, herdeiros desse tempo, tanto prezamos em nossa sociedade democrática. Pouco estudado, mesmo nos ambientes acadêmicos, Schiller é um filósofo de alta relevância para o nosso Brasil contemporâneo, na minha leitura, cujo setor cultural se vê cada vez mais e frequentemente ameaçado, desvalorizado, sem que se tenha em mente não só a importância que a arte tem em si mesma, mas também o papel que ela carrega no aprimoramento das aptidões humanas e da sociedade. Então, essa é a minha exposição. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida ou comentário, pode trazer. Eu sei que são questões bastante complexas, essas da estética. Assim, esse do Kant, né? Tem um capítulo do Kant, acho que a questão do lá assim, trabalha muito a questão do dualismo. Eu não sei, assim, você deu a ideia do passo, né? E aí tem hora que eu fico pensando nessa questão da liberdade, querendo ou não, ele precisa da atmosfera para ele voar, então ele depende de alguma coisa para ele voar. Mas eu fico pensando também as barbáries que aconteceram no movimento iluminista, né?
e ao mesmo tempo, pós-iluminismo, veio os modernos, tentando trazer novas fontes de entendimento filosófico. Como é que você enxerga assim, trazendo o Chico, como é que ele enxerga? Schiller. Para a cultura brasileira, assim, como é que seria você lidar com a barbárie que tem na cultura brasileira com o olhar filosófico dele? Você consegue ter essa ponte? Sim, eu acho que isso é muito importante, porque assim, a gente que estuda filosofia alemã, filosofia da arte, às vezes a gente pode correr o risco de ficar fechado, sabe, falando do século XVIII ou falando da época de Kant, questões abstratas que o Kant dava, mas eu acho que essas discussões, elas trazidas para o contemporâneo, sabe, elas se tornam mais eficazes, mais relevantes, né? E eu acho que o Schiller é um autor extremamente atual. Esse texto da educação estética é um pouco difícil no vocabulário dele. Como eu estou estudando esse autor há 2 anos, então eu tentei torná-lo mais didático e mais claro. Espero ter conseguido fazer isso, mas eu vejo a educação estética de que ele fala no Brasil com bastante clareza, por exemplo, desde o século XX, com o modernismo, com a Tropicália, existiu ali uma pergunta sobre o que é o Brasil, né? E esse ser do Brasil é uma coisa que a arte brasileira investigou mais do que a filosofia, na minha opinião. E existe toda uma educação estética do brasileiro que a gente vê na cultura popular, como você trouxe na sua apresentação, né? Nas festas populares, nas religiões afro-brasileiras. Eu acho que o rito, o mito, né, o carnaval e as manifestações artísticas que acontecem nas periferias, nas comunidades, isso é disso que ele está falando aqui, sabe? Quando a pessoa ela consome uma arte, um estilo musical, mesmo que não seja um estilo erudito, sabe? Eu acho que é disso que ele está falando, que você se aproxima mais da moralidade, da liberdade, da fraternidade que a Revolução Francesa e Kant tentam pregar por via da estética. Você se torna um ser humano mais completo, porque para ele tem esse jogo misto, né? É tanto a racionalidade quanto os sentimentos. Se você ficar só na racionalidade, você culmina na barbárie da Revolução Francesa, na rigidez do iluminismo ou, pior ainda, no nazismo fascismo, que é só racional, não tem sentimento. A gente vai seguir uma cartilha, né, de um ideal. Mas por meio da arte a gente passa a olhar para a vida mais por esse lado dos sentimentos, eu acho. O que você acha? A arte trabalha com sentidos, né? Ela tem esse papel de sensibilidade, né? A filosofia ela trabalha com o conceito, como se agarrar ao conceito e a partir daí vamos construir filosofia. Mas falar da cultura brasileira é muito difícil, eu concordo, é muito difícil você expressar a cultura brasileira e falar a cultura brasileira é só isso, não é? Tipo, nós, processo civilizatório, nós sofremos processo civilizatório, muitas culturas aí, né, elas foram esquecidas, não foram estudadas, perderam conexões. Agora, o filósofo, o Ocidente, a maneira como eles racionalizam a filosofia kantiana, traz todo esse dualismo, essa estética. Eu não sei se seria interessante a gente falar de cultura brasileira, mas na expressão que a cultura brasileira tem um papel de sensibilidade, sabe? Por exemplo, você vai ver uma peça de teatro, você pode sair lá, se arrepia de toda a sensibilidade que tem aquela expressão. Mas conectar com a questão atemporal é difícil também. Assim, você pegar uma coisa e trazer, romper essas correntes iluministas também é muito difícil, porque muitos barbáries mesmo, você fez pensar muito assim, Luís XIV, né? Luís XIV, perdeu a cabeça. 14 ou 16? São tantos, não sei. Acho que foi. Mas esse é o contexto. E para mim o grande lance do Schiller é que ele estava lá, no contexto do iluminismo, já fazendo isso, sabe? Quebrando com, olha, vocês
estão tratando o ser humano só parcialmente, sabe? Isso aqui não vai funcionar porque a gente não é um robô. A gente também é sentimento, a gente também é natureza. Existe humanismo. E se você olhar para a arte, a gente entende muito mais a nossa espécie, o nosso ser, o próprio mundo, do que os tratados escolásticos kantianos, entendeu? Escolásticos e kantianos. Você pode voltar um pouquinho no jogo, dentro desse contexto, assim? Quero saber se você tem um conceito fixo de jogo ou se dá para articular várias facetas desse jogo. Assim. Eu queria que você falasse um pouquinho mais do jogo. Tá. O jogo é um conceito do Schiller que ficou mais estudado pelos comentadores de depois. Assim, vários estetas vão fazer referência a eles, inclusive o próprio Rancière. E para ele o jogo vem do desinteresse kantiano. Tipo, quando a gente está diante de um fenômeno estético, a gente está com uma atitude desinteressada. Quando a gente, por exemplo, vai se perguntar sobre a natureza da realidade, isso é uma investigação metafísica, a gente está interessado. Mas se a gente está olhando para uma flor e dizendo que ela é bela, a gente não tem nenhum interesse com aquela flor, a gente só está ali e contemplando a flor, ou o pôr do sol, ou a obra de arte. Então esse é o jogo que ele vai falar, é quando a gente joga com o fenômeno, é quando o entendimento, que é uma faculdade mental kantiana, e a imaginação entram nesse livre jogo, né? A imaginação, ela representa a forma da flor, e o entendimento, não tendo um conceito para a flor, está livre de coações para jogar com a imaginação. Deu para pegar? É tipo uma suspensão. Né? É uma suspensão de coação. Agora, você pode se perguntar, e um ser humano? Se eu acho um ser humano belo, eu jogo com essa forma do ser humano, ou eu estou interessado em ter relações com esse ser humano? Ou então uma casa, ou um prato de comida, sabe? Eu quero morar nessa casa ou eu só acho ela desinteressadamente bela? Então, o jogo é quando não tem nenhum interesse. Se tiver interesse, não tem um jogo estético, sabe? É mais fácil olhar para um bebê, assim, sabe? Tipo, um bebê recém-nascido. A gente não tem nenhum interesse com aquilo, sabe? Ele só nos agrada por ser como ele é. Então, é tipo um livre jogo do meu entendimento, buscando um conceito para o bebê com a minha imaginação, representando a forma daquele bebê. Você encaixa numa relação de meios finos. Não tem. É só uma liberdade, sabe? E isso que é tão revolucionário no trabalho do Schiller, eu acho. Que ele dá uma dignidade para a dimensão estética. Que a mente está livre, sabe? Ela pode só fruir o fenômeno. Por isso que ele fala, né? Com a beleza ele joga, o conhecimento ele é sério. Com a beleza é quando o ser humano joga. E tem outra passagem que ele fala que o ser humano só é ser humano quando joga. Sim, você pega isso. Porque quando ele está investigando metafisicamente a realidade, ele está sendo parcial, ele está sendo só racional. Quando ele é um ser primitivo na selva, ele está sendo só instinto. Mas quando ele frui um fenômeno estético, aí ele é completamente ser humano. Ele é tanto racionalidade quanto sensibilidade. Isso para mim é demais. E é isso que ele fala do jogo. Mas aí tem alguma coisa de infância, mas tem coisa de infância nesse jogo? Tem alguma, assim, o brincar da criança fornece alguma base para esse ou está dissociado dessa É interessante porque a criança, ela está mais livre de coações mentais. Ela, obviamente, não vai fazer investigações metafísicas e ela não tem nenhum, sabe, ela tem interesse, tipo, sei lá, a minha mãe vai me dar comida, então eu estou numa relação interessada com ela. Mas quando ela está imersa no tapete, sabe, brincando com as formas do mundo, aí eu acho que ela é completamente ser humano. É legal isso, né? A figura da criança. E mais tarde o Nietzsche ele vai falar disso também, né? Ele vai falar, a gente tem que passar para as metamorfoses até virar criança de novo. Livre da moral, livre do conhecimento. O caminho é criança. Eu acho que isso já está em potência no Schiller, com essa ideia do jogo. Acho que isso casa muito com sacrifício, né? Essa ideia.
Iago? Terminei, só se tiver alguma pergunta.